Olá, amigos. Nós estamos no 7º dia do programa 10 dias de oração, estudando o tema Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Neste 7º dia, vamos estudar o tema Vencendo como Ele venceu. É nosso objetivo participar da vitória de Cristo. E cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos mais e mais como ser vitoriosos iguais a Cristo. Em Efésios, no capítulo 5, vamos ler mais precisamente os versos 14 a 16, está escrito o seguinte: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O capítulo 5 de Efésios foi escrito num contexto de comportamento. Os versos 3 até o verso 20 diferencia necessariamente o comportamento daqueles que vivem na luz em relação ao comportamento daqueles que vivem nas trevas. É-nos dito que nós precisamos tomar posição, precisamos acordar, precisamos nos levantar e caminhar em direção a Cristo para que Cristo possa nos iluminar. Não podemos ser iluminados por Cristo e continuar praticando as obras das trevas. Por isso, no verso 16, nós somos convidados a aproveitar bem o tempo, sendo sábios, não vivendo como aqueles que vivem nas trevas, mas vivendo como aqueles que vivem na luz. E os versos 3 a 20 descreve como é viver na luz, como é ser sábios no nosso comportamento. Dos versos 3 a 7, vai nos dizer, por exemplo, que ter sabedoria nos nossos comportamentos é não ser desobediente da mesma forma que aqueles que não vivem na luz são. Inclusive, nós devemos praticar, para sermos sábios, as obras da luz, a bondade, a justiça e a verdade, versos 8 a 9, procurando fazer exatamente aquilo que agrada a Deus, nos diz o verso 10, se enchendo do Espírito Santo. Somente aqueles que têm uma vida guiada pelo Espírito Santo conseguem discernir entre o certo e errado e viver em harmonia com a luz de Cristo. Isso está lá no verso 18, versos 19 e 20, nos diz que nós devemos ter uma vida alegre, uma vida com muito salmo, com muito louvor, com a prática da gratidão, vivendo então em harmonia com a nossa sociedade, porém sob o temor de Cristo. Isto sim é aproveitar bem o tempo e ser sábio e ser iluminado por Cristo. Filéias, um jovem da época de 306 a.C., rico, com um bom status social, teve o contato com o Evangelho. E logo de cara ele entendeu que, se ele assumisse a ideia de ser cristão, de seguir a luz de Cristo, ele poria em risco a sua riqueza, o seu status, a sua vida social. Mas ainda assim, ele assumiu esse risco.
E por assumir esse risco, ele acabou sendo decapitado em 306 depois de Cristo. Filéas, diante do seu interrogatório, testemunhou fortemente de Cristo. E mesmo sendo interpelado para que abandonasse a fé, ele ergueu a bandeira de Cristo. E antes de ser decapitado, as suas palavras foram: o Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele. Pessoas como Filéas devem ser um exemplo para nós, devem ser um modelo a ser seguido. Somos chamados a se desafiar na nossa fidelidade a Deus. Nós estamos vivendo em um período que é o mais solene da história. O destino das pessoas em breve será decidido. E a forma como nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, será determinante na decisão do nosso destino final. Este momento nos desafia a sermos cada vez mais fiéis a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nos diz que Satanás, como um leão faminto, rugindo, procurando alguém para devorar, está à nossa espreita. E, de fato, Satanás está perto da gente, olhando qualquer deslize, qualquer relaxamento, qualquer sono que a gente tiver para nos atacar e nos tirar da verdade, nos tirar das fileiras de Deus. Por isso, nós precisamos ficar firmes, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar presos, vamos assim dizer, à verdade, para que possamos ser libertos das tentações de Satanás. Muitas pessoas que dizem crer em Cristo, que dizem crer na verdade, infelizmente, não têm certeza ou não sabe o que realmente crê. E é por isso que em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 7, nos diz que o momento de prova revela quem realmente nós somos, revela a fé que verdadeiramente nós temos. Porque através dos momentos de prova, nós podemos confirmar se nós estamos apegados à palavra ou se nós estamos apegados a conceitos, a tradições, aos falsos ensinos, à substituição da palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais voltar à Bíblia, se apegar à Bíblia, estudar a palavra de Deus e praticá-la é a única chance que temos de termos um verdadeiro reavivamento. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. E essa é uma escolha nossa. Por isso que Efésios, no capítulo 5, verso 16, nos orienta a escolhermos bem o tempo, aproveitar bem o tempo, sendo sábios, nos apegando à palavra de Deus. Muitos fecham os olhos à verdade e, por isso, não têm uma visão plena, uma visão clara da verdade. Por quê? Porque existem verdades que muitos não querem praticar, muitos não querem executar. E como não querem executar, não querem aceitar, eles se fecham para essa verdade. Chegou a hora da gente abrir os olhos e estudar a palavra de Deus, mas não somente estudar, praticar. Nós estamos vivendo uma época com um paradoxo bíblico muito grande. É uma época que existe o maior número de versões e tipos de Bíblias à nossa disposição. Mas estamos numa época em que as pessoas que mais têm Bíblia
um período em que a Bíblia está mais à disposição, é um período que menos se tem conhecimento da verdade. Nós somos chamados a nos comprometer, a estudar e praticar a verdade. Vamos assumir esse compromisso hoje? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra está à nossa disposição, nas mais diversas versões, nos mais diversos gostos. Mas, infelizmente, temos tido pouco conhecimento ou interesse pela verdade que está em nossas mãos. Por isso, nos ajude a estudar a Tua palavra, a abrir o nosso coração para a verdade e praticá-la em nossa vida. Que o Senhor possa estar abençoando essa geração que está cada vez mais longe dos Teus caminhos. Permita, ó Deus, que esta geração se apegue mais à Tua palavra. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém.